oficialmente vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje, então, é sobre o último tema do primeiro módulo que eu havia comentado anteriormente com vocês, que é justamente a criptografia. Bom, pessoal, criptografia, a ideia de abordar a criptografia aqui, possivelmente vocês já tiveram alguma vivência, alguma experiência com criptografia em outras disciplinas. Com certeza, já trabalharam com alguns algoritmos criptográficos, sejam através da implementação ou seja através de métodos, por exemplo, métodos numéricos para resolver efetivamente uma criptografia, ou através de funções, ou através de funções na programação, através do uso de bibliotecas, uso de classes. Em algum momento, com certeza, vocês já se depararam com o assunto de criptografia. Não tenho intuito aqui eu dar uma aula sobre a parte matemática da criptografia, sobre todos os algoritmos da criptografia, mas a ideia é fechar o primeiro módulo que nós temos sobre sistemas de informação e principalmente segurança em cima de sistemas de informação e boas práticas. A criptografia, como a gente já comentou desde que a gente falava sobre as normas da ISO e EAC, lá, boas normas de segurança, a gente já falava que uma delas é a questão da criptografia, é a questão da autenticação, é a questão da veracidade das informações. É sobre esta ótica que a gente vai abordar a criptografia na aula de hoje, tá certo? A gente vai agora, finalmente, entrar entrar completamente na aula de hoje, que é sobre criptografia. Bom, qual é o roteiro que a gente vai seguir na aula de hoje, tá? No início, a gente vai contar um pouquinho da história, não vou me alongar muito, não é a ideia se alongar muito aqui, porque vocês podem ver, para quem já estudou, já leu sobre criptografia, existem livros, existem cursos só de criptografia, foi um pouquinho que eu falei ali no início da nossa aula de hoje. Existem disciplinas inteiras que falam só de criptografia de dados, existem cursos que dão só o viés da criptografia, seja ela na parte de implementação das suas cifras, ou seja ela na implementação de codificação, ou ainda na resolução dos problemas matemáticos e a teoria matemática que está atrás da criptografia. Então, aquela eterna pergunta que a gente não gosta da matemática, né? Aonde eu vou usar isso aqui? Tá? Onde tem uma matemática, assim como tem em computação gráfica, tem a parte de matrizes, aqui existe uma parte algébrica muito forte, uma parte matemática muito pesada na parte de criptografia. Nós vamos ver isso aqui hoje? Não é a ideia. Só estou mostrando um pouquinho da história de como ela surgiu e até onde a gente vai aplicar, ou como a gente vai aplicar no viés dos sistemas de informação. Logo a seguir, a gente vai trabalhar basicamente com dois conceitos hoje, que são os conceitos relacionados à criptografia e todo o jargão técnico que tem, do criptar, descriptar, encriptar ou descriptar, tem vários. O que é um algoritmo, o que é a cifra, muitas vezes se usa cifra criptográfica, outras vezes se usa protocolo, outra vez algoritmo. Então, assim, um pouquinho desse jargão do mundo da criptografia, basicamente é os mais utilizados. Eu vou ficar mais restrito, pessoal, não vou abrir aqui protocolos de criptografia, botei ali o AES e o RSA, né, que efetivamente são duas cifras de criptografia, eu diria, com certeza as mais conhecidas e as mais utilizadas atualmente, vocês vão ver que uma é do tipo de chave simétrica, outra assimétrica, que vai ser justamente o terceiro tópico aqui, quando a gente mencionar o que é uma chave pública e uma chave privada, que com certeza vocês já ouviram, muitos já sabem o que é isso. E em relação às cifras de encriptação, que nada mais é o que um algoritmo de encriptação, nada mais é o que um protocolo de criptografia, nós vamos abordar só o AES e o RSA, tá? Que vão ser justamente os objetos do projeto de vocês. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes no final dos slides. Eu não disponibilizei esses slides ainda, pessoal, justamente porque a gente vai construir no transcorrer dessa apresentação, tem várias perguntinhas, tem várias colocações, desculpa, os slides só fazem sentido enquanto apresentado, porque ele tem bastante da questão de como funciona a chave pública e privada e algumas questões de alguns esquemáticos. Então, se simplesmente olhar o PDF gerado lá, vocês praticamente não vão entender isso, tá certo? Como de costume também aqui, mas assim que eu finalizar a aula, eu já estou disponibilizando os slides e automaticamente também a gravação, que daí ele faz sentido. Como de costume também, eu estou colocando aqui o que eu usei como base de um referencial teórico para as aulas de hoje. Vocês vão ver que especificamente a gente está usando o livro do Kim,
no seu capítulo 9, então quem quer mais detalhes pode ir lá para o capítulo 9 do Kim, eu já mencionei esse livro aqui, é nosso livro texto, e ele está disponível na biblioteca, tá certo? De forma virtual, inclusive. Aquele acervo online que existe lá, vocês podem, inclusive, eu já comentei isso na primeira aula. E o segundo que a gente vai usar é o livro do Lira, né, que vai trabalhar no seu capítulo 7, Segurança do Ambiente Lógico. Bom, eu acho que aqui, esse slide aqui, eu acho que ele inicia muitos cursos de criptografia, né, cara? Em muitos lugares, muitos vídeos que vocês já viram, já tem essa questão da onde surgiu a palavra criptologia, né, ou criptografia. Então, a palavra, essa em vermelhozinho aí, para quem está dizendo, meu Deus, o que é esse negócio? Isso aí é grego para mim, esse negócio em vermelho. Parabéns, vocês acertaram. Isso aqui é criptografia em grego, que ele deriva da palavra grega de criptos, né, que é escondido. Na verdade, escondido seria uma tradução meio tosca, seria oculto, acho que é a palavra mais adequada. Até eu não sei porque eu não botei oculto aí, porque a maioria dos livros diz que criptos está vinculado a escondido, né? Mas se tu analisar, assim, a questão da criptografia, principalmente criptografia em cima de imagens, você vai ver que tem informações dentro de imagens de forma oculta, não escondida, né? Acho que fica mais elegante. E a junção do criptos com grafei, né, que vem de grafia, de como você escreve, ou seja, escrita. Então, a junção desses dois termos, de criptografia, nada mais é que uma escrita oculta, uma escrita escondida. No pano de fundo aqui, vocês já devem estar anotando aqui as escritas, né, egípcias. Então, a criptografia, ela é tão antiga quanto a própria escrita. Então, vocês já devem ter ouvido falar isso, assistido em vários filmes, essa questão aqui de que os primeiros métodos criptográficos, os métodos de ocultar informações, perpassam lá na época dos egípcios, e depois eles sistematicamente, com a evolução da humanidade, elas foram sendo adaptadas. Mas ela tem sim essa origem, ela tem sim essa questão do apelo a um código, a algo que pode esconder, ocultar uma determinada informação. Eu diria que essa sempre foi a maior preocupação. Hoje, com os adventos, e a gente já viu isso nos primeiros módulos da nossa disciplina, a criptografia está sendo mais utilizada, ou está mais em voga, sobre o viés de proteger a transmissão, tá? A gente já conversou sobre isso. Por quê? Porque a gente se baseia hoje, nossos sistemas, numa coisa chamada internet, que foi estruturada em cima de uma arquitetura não segura, ou uma arquitetura que não primava pela segurança. Ela primava o que? Pela interconexão e o compartilhamento de informação. A questão de ter segurança foi pensada ou foi introduzida posteriormente. Então, a gente sempre brinca. Tudo que é feito depois de uma coisa já estar pronto soa como um remendo, soa como alguma coisa que tem que correr atrás. Todo mundo que já desenvolveu algum sistema, algum projeto já fez isso, né? Por que eu não pensei nisso quando eu estava desenvolvendo, né? Infelizmente, porque quando tu estava desenvolvendo, a prioridade era outra. E isso não fugiu da internet. Então, a criptografia também evoluiu muito com o advento, e vocês vão verificar, com o advento do surgimento dos computadores, evidente. Mas, se a gente vai trazer um pouquinho mais da história, além dos egípcios, né? A criptografia, eu coloquei aqui, vem sendo usada há pelo menos 4.000 anos. O método mais antigo de segurança da informação é chamado esteganografia, tá? Que, de forma resumida, nada mais é o que um conceito dentro de um conceito maior de criptografia, que se resume a esconder uma informação, que é um pouquinho do conceito aqui da palavra, da origem da palavra. Então, quando você vai para a origem, efetivamente, da criptografia, ela se preocupava em não criptografar como a gente pensa hoje, embaralhar os dados, mas sim esconder os dados, porque a gente não estava pensando efetivamente em computadores digitais. Daí aqui tem até os livros clássicos, aqui o nosso fala sobre isso, ele dá um exemplo, né? Dá um exemplo, não, reza, né? Diz a lenda que um tirano de Miletos, né? Não sei nem pronunciar corretamente, mas é Histiaeus, né? Que nada mais é o que era um tirano lá do século V a.C., ele usou uma estratégia de estenografia, né, sobre o viés do seguinte:
ele pegou um dos servos dele, um dos escravos dele, e para mandar uma mensagem escondida, oculta, aos seus parceiros, ele tatuava, obviamente raspava o cabelo, tatuava efetivamente esta mensagem no couro cabeludo e mandava esse mensageiro levar essa mensagem, partindo do pressuposto que, primeiro, ele teria que cortar o cabelo, tatuar a mensagem, esperar crescer o cabelo do indivíduo, para daí sim ele ser mensageiro de uma mensagem dita oculta, escondida ou secreta. Obviamente que a didática disso, né, ou a metodologia adotada não era extremamente falha sobre o viés temporal, né? Então ele tinha que esperar o cabelo da criatura crescer e, obviamente, ele podia usar um escravo por vez, né, para mandar a mensagem. Mas isso é só para mostrar, porque ele partia do pressuposto que se o cabelo crescesse e se fosse pego, primeiro, esse pobre coitado não saberia ler. Segundo, ele nem conseguiria ler no couro cabeludo dele. Ele disse, vai usar espelho, ele não sabe ler. E terceiro, ele pressupõe que ninguém iria rapar o cabelo para verificar se estava escrito ou não. Então, o que a gente está vendo com esse exemplo? Que por mais lúdico que ele possa parecer, e ele sim é uma lenda, obviamente, né? Ele mostra algumas camadas, algumas metodologias, alguns procedimentos adotados hoje através de uma criptografia. Vocês vão analisar um protocolo, hoje vocês vão verificar que você tem um modus operandi, você tem uma equação matemática para fazer uma manipulação dos dados. Você tem algo em que você efetivamente coloca isso, seja ele um pacote da internet, um pacote, um bloco, se fala muito em blocos hoje, tá? E que tu usa chaves criptográficas de um tamanho variável ou não. Então, pode ser o couro cabeludo do indivíduo. E tu pode mascarar isso através de diferentes chaves ou composições de chaves e cifras diferentes, deixar o cabelo da criatura crescer. Então, assim, os princípios surgiram a partir da história. Por isso que é bom, às vezes, a gente ler um pouquinho sobre isso para entender um pouco de como é construído um algoritmo hoje, uma cifra criptográfica. Eu acho que agora, voltando já a um tempo mais próximo da nossa realidade, o século passado, né, o século XX, o século XX ele foi, sim, o divisor das águas para a questão da criptografia e do uso da criptografia. Ela já existia antes, a gente já viu, mas historicamente, se a gente acompanhar, a questão da criptografia, ou melhor, da questão de senhas e permissões, ela estava muito vinculada ao ambiente, ao setor militar, né? A gente brinca assim, você já deve ter visto em vários filmes, ou brincar enquanto criança. O cara só entra na casinha da árvore, se tu diz a tua senha. Qual é a senha? A senha hoje é bergamota. Então pode subir. Isso aí era muito corriqueiro no ambiente militar, em que você tinha a autenticação a partir de senhas. A senha era uma senha falada, que tu tinha, sabendo a senha, efetivamente, tu estava identificando que a pessoa não era um inimigo, mas era um parceiro teu. Isso ficou mais evidenciado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com o uso das comunicações por rádio. Então, acho que todos vocês já acompanharam, já viram lá a introdução à computação, depois em arquitetura, em que vocês falam muito de Alan Turing, né, sobre essa parte de teoria da computação, se fala direto de Alan Turing também, e a sua máquina, né? Mas também eu acho que vocês devem ter assistido a questão desse filme aqui, né, O Jogo da Imitação, que nada mais é um filme que é datado de 2014, mas ele é baseado em um livro que eu sugiro que quem não leu, o leia, né, que é o Enigma de Alan Turing, que é uma autobiografia não, um livro biográfico, né, do Alan Turing, que, como vocês já devem saber, é considerado um dos pais da computação. É uma leitura muito interessante, o livro. O filme, evidentemente, também é um filme legal, né, mas ele é bem fantasioso sobre a ótica, tem que dar um enredo, um drama, né, mas para quem não assistiu, eu sugiro que eu faça, né, que conta um pouquinho da história do Turing, e aqui na direita da transparência está o que seria a máquina Enigma. Então, só para quem não assistiu o filme, quem não sabe a historinha, assim, nada mais é o que Enigma, era uma máquina de criptografia, era uma máquina eletromecânica, ela era energizada, sim, mas vocês vão ver que na próxima transparência, que ela tinha rotores, engrenagens,
que eram acionadas de forma manual, e a partir da combinação delas, né, elas geravam códigos, geravam cifras criptográficas, que a partir da digitação de um texto plano, se criptografava e se transmitia isso por rádio. E daí vocês sabem, para quem assistiu o filme, sabe a história, o pessoal conseguiu, chefiados por Turing, decodificar essa cifra, essa chave, e a partir daí eles conseguiram, dizem muitos entendidos de guerra, né, que foi acabada a Segunda Guerra Mundial em virtude dessa quebra. Então, no filme está um apelo bem forte, assim, nesse contexto, para ter a certeza que eles quebraram a criptografia. Eles tiveram que não impedir vários ataques alemães, né, para ter certeza. Eles já sabiam que iam atacar um determinado navio, um determinado submarino, um determinado lugar, mas eles deixavam isso acontecer para ter certeza que o código deles estava. Então, era muito questionado a ética disso, sobre o viés, assim, mas tu sabe que vai acontecer isso, tu tem grande convicção de que vai acontecer isso, tu não vai salvar as vidas. Não, mas isso é o fator em modelagem matemática, a gente faz, assim, validação do modelo. Como eu vou saber se efetivamente o meu modelo, ou no caso dele, o modelo era a quebra de uma chave criptográfica, era verdadeira? Somente se ele soubesse a informação, e a informação era um ataque, e o ataque se efetivou no outro dia. Então, assim, tem um lado bem complicado que isso aconteceu. Mas isto é o precursor aqui do que a gente deu uma conotação ou uma utilização, bem ou mal, né, para a questão da criptografia. Obviamente que isso se acelerou, aqui tá os slides, né, que eu já falei para vocês, das fotos da máquina Enigma, né, mas isso se efetivou, ou eu diria assim, isso aumentou o uso, a abrangência e principalmente a divulgação, quando esses jovens senhores aqui, tá, que é o Diffie e o Hellman, que tem o famoso protocolo de troca de chaves Diffie-Hellman. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar disso, tá? Se não foi dos dois, foi logo o próximo cifra criptográfica, um protocolo de criptografia, que é o RSA, que a gente vai esse objeto. Ele só foi possível ser criado o RSA em virtude desses dois indivíduos aqui, que em 76, está aqui a fotinha deles, né, enquanto jovens, e aqui já, enquanto, vamos chamar jovens senhores aqui uma foto de 77, aqui uma foto de 2015, depois eu vou falar um pouquinho quando eles ganharam o prêmio Turing, tá? E já vou falar o porquê eles ganharam. Porque eles revolucionaram, porque eles foram um marco, porque eles foram bastante, e são bastante referenciados até o dia de hoje. Se vocês olharem, inclusive, qualquer livro de redes, qualquer livro que fala sobre criptografia ou fala sobre algoritmos criptográficos, não sei se vocês já observaram que existem dois indivíduos chamados Alice e Bob. Acho que todo mundo já leu isso, já viu em algum paper, em algum artigo, em algum livro, né? Ou A e B, certo? A de Alice e B de Bob. Por quê? Porque eles introduziram isso em 76, quando eles revolucionaram a criptografia moderna, tá? Aqui é o divisor de águas. O que se chama criptografia moderna? A criptografia que é rodada em computadores digitais. Aí as outras não eram. Você não precisa ter um computador para rodar uma criptografia. A gente veio falando desde o Egito, lá, dos tiranos, depois a gente falou sobre, efetivamente, algumas coisas manuais ou eletromecânicas. Aqui eu estou falando da criptografia moderna, que necessariamente roda ou é executada a partir de um computador de propósito geral digital. Então, em 76, Diffie e Hellman, que ambos da Universidade de Stanford, isso aqui a gente já comentou, né? Stanford, MIT e UCLA, né, são os berços da computação. São todas universidades americanas, né? E bastante citadas. Então, se tu vai para a parte de sistemas operacionais, o FreeBSD, por exemplo, que é um dos precursores do Unix, né, que depois virou Linux, né, não vou entrar nessa seara do Paduim, o Paduim já deve ter falado para isso em sistemas operacionais, nada mais é o que um FreeBSD, que é Software Distributed de Berkeley, da Universidade de Berkeley. Berkeley, dentro da universidade, resolveram desenvolver um sistema operacional e ele virou o BSD. Depois ele virou o FreeBSD quando ele foi para um contexto de Linux, tá? De distribuição de pequeno porte. Mas isso aí é outro papo.
Eles são de Stanford e eles publicaram um artigo em 76 que revolucionou a criptografia moderna. Eles introduziram o conceito de criptografia de chaves simétricas. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque a gente vai falar de chaves simétricas e assimétricas logo na sequência. Mas o princípio da lógica de chaves assimétricas foi o artigo deles. A partir disso, em 77, por exemplo, já surgiu vários protocolos de chaves assimétricas. Hoje existem centenas de protocolos que fazem isso, mas todos eles, sem exceção, se baseiam na ideia dos dois. Então, em 2015, o artigo foi em 76, tá? Em 2015, eles receberam o prêmio Turing, tá? Isso aqui é uma tradução literal do site. Se vocês procurarem prêmio Turing, né, da ACM, em 2015, o que é esse prêmio, tá? Esse prêmio é uma menção honrosa, seria equivalente aí um prêmio Nobel da computação, que é dado anualmente para alguém que se destaca em uma determinada área. Então, aqui, ó, o Diff e Hellman são os recebedores do prêmio Turing da ACM em 2015 pela sua contribuição crítica para a criptografia moderna. A habilidade de duas partes se comunicarem de forma privada sobre um canal inseguro, que é a nossa internet, é fundamental para bilhões de pessoas ao redor do mundo. De forma diária, indivíduos estabelecem conexões online seguros com bancos, sites de comércio eletrônico, servidores de e-mail e nuvens. Aqui já se falava, já se vislumbrava em 2015, o que hoje é uma realidade, né? A questão de nuvem. Na verdade, 2015 já era uma realidade a computação em nuvem, né? Então, isso aqui, a ideia deles, a ideia de chaves assimétrica, possibilitou efetivamente que se trocasse informações de forma segura na internet. Vocês já vão entender o que é isso, tá? E o porquê disso e por que as chaves assimétricas te dão essa garantia que as chaves simétricas não te dão. Mais adiante a gente vai deixar isso bem claro para vocês. Agora, voltando para o nosso livro base, só um pouquinho. No seu capítulo 9, eu já falei, o livro do Kim coloca aqui essa figura. Tá? Eu simplesmente copiei e colei aqui, porque o título dessa subseção do capítulo 9, ele pega o que é criptografia, né? Então, tu pressupõe alguns conceitos criptográficos para saber, mas o principal deles, é que todo mundo sabe, né? Que ela, basicamente, a criptografia, ela trabalha com dois grandes grupos, ou dois grandes tipos de informação, que são as informações criptografadas, tá? Que é um texto cifrado. O que é um texto cifrado? Um texto cifrado nada mais é o que um texto plano, em que você, em algum momento, botou uma cifra de criptografia em cima, um protocolo de criptografia, um algoritmo de criptografia baseado em uma chave. Então, por que eu tenho que ter necessariamente isso? Eu tenho que ter o algoritmo criptográfico, eu tenho que ter uma chave. Para te criptografar, para te fazer o oposto, é o quê? Eu tenho que ter esse mesmo algoritmo e a chave. Porque senão era muito simples, eu sabendo qual algoritmo tu usava, eu iria quebrar a tua criptografia. Não, eu preciso da chave. E essa chave, quanto maior, menor é a probabilidade de você descobrir e quebrar ela, por exemplo, com ataque de força bruta, que a gente já discutiu e já viu nas aulas anteriores. Então, assim, por mais simples e simplório que seja, a gente trabalha com dois tipos de informação. Existem muitos conceitos, né, do que é texto plano, texto claro, texto não criptografado. Então, vocês vão se deparar com várias variantes, vários conceitos, mas basicamente é isso. É um texto plano de um lado, que efetivamente, a partir de uma cifra de criptografia, é muito utilizado esse conceito, cifra criptográfica, algoritmo ou protocolo, são sinônimos, né? Você aplica a partir de uma chave e você gera um texto cifrado, um texto criptografado, que a priori é inteligível. Não inteligível, né? Ou não compreensível, ou oculto para quem não sabe qual é a cifra e para quem não sabe qual é a chave que foi usado dentro desse algoritmo de cifra. Então, basicamente, é esta a questão do que é a criptografia e como ela trabalha. Nada de novidades. Continuando aqui. A cifra, que eu já mencionei para vocês, que é sinônimo de algoritmo criptográfico ou de protocolo criptográfico, é qualquer texto plano, claro, que se deseja encriptar, precisa de uma chave. Então, toda cifra está vinculada a uma chave.
A cifra de encriptação utiliza a chave criptográfica para variar a sua saída. É óbvio, né? Então, se você sabe simplesmente a chave, tu tem que saber qual é a cifra. Sabendo a cifra, ainda eu preciso a chave. Quero variar minha saída, eu vario só a minha chave. A cifra sempre vai continuar a mesma. Essa é um pouco da ideia, né? Mudando a chave, você muda a saída da tua função criptográfica, óbvio, mesmo que o texto claro se mantenha. É um pouco dessa questão. Existe depois, vocês vão verificar, que a partir de um texto plano, você utiliza uma chave para encriptar, uma chave para decriptar. Estas duas chaves podem ser igual, quando a gente vai falar que são chaves simétricas, ou elas podem ser diferentes quando elas são assimétricas. Da famosa chave privada e chave pública, que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse assunto, certo? É sobre esses dois contextos aqui. Você necessariamente, para criptografar algo, tem que ter a cifra criptográfica, uma chave, e para descriptografar eu tenho que saber qual é a cifra e qual é a chave. Muitas vezes elas são as mesmas e às vezes elas são distintas, né? Dependendo do caso. Outro exemplo aqui. Um algoritmo usado para encriptar informações pode ou não ser usado para decriptá-las. Mas como assim? Vamos lá. Existem, inclusive, algoritmos de encriptação que não possuem algoritmo de decriptação. São os famosos algoritmos unidirecionais. Daí tu pode me perguntar, mas por que cargas d'água, em algum momento eu vou encriptar uma coisa e não descriptar ela? Faz sentido isso? Faz. A gente dá o nome disso de algoritmos unidirecionais. Matematicamente falando, olhando a teoria da matemática, o que quer dizer um algoritmo unidirecional? Que tu não tem o caminho de volta, falando matematicamente, que tu não tem a função inversa. Então, a partir do código gerado, do texto criptografado, você não consegue voltar ao texto original. Ah, mas que bom, então ele é um bom algoritmo de criptografia. Sim, mas ele não é utilizado para o que comumente a gente usa de pegar um texto aqui, criptografar, transmitir em um ambiente não seguro para ninguém interceptar, e no outro lado fazer o oposto para te ver o que tem. Se eu usar um algoritmo unidirecional, e um exemplo disso, com certeza vocês já ouviram falar e já usaram, talvez não associaram a essa lógica, a essa teoria, é os algoritmos, os protocolos de hash. Sabem por que a gente usa um hash? Vamos falar um pouquinho. Quem já usou um hash? E você usou para quê? Alguém vai falar aí? Estão todos dormindo. Hash normal? Hash? Tabela hash? Não sei, vamos ver o que vocês entendem por hash. Hash vocês já ouviram falar. Com certeza já ouviram falar. O que é uma função hash? Já usaram uma função hash? É uma função que vai criptografar em um arquivo usando normalmente números primos, e normalmente tu não tem a intenção de descriptografar aquilo. Beleza. Teoricamente está correto. Eu acrescento mais assim, ó. Uma função hash, a ideia é um caminho de uma via só, algoritmo unidirecional, em que você tem um volume grande e variáveis de dado e tem uma saída única, tá? A partir daquele algoritmo, seja ele com números primos ou não, e tem alguma operação matemática em que um arquivo grande e variável te dá um arquivo pequeno e de tamanho fixo. E tu não consegue, a partir disso, voltar ao original. Mas por que cargas d'água eu usaria isso? É bom para se tu quer salvar um dado que tu só quer, tipo, confirmar se aquele dado tá igual, se ele não sofreu alteração. Ou, tipo, pode ser senha no banco de dados, pode ser uma, tipo, informação de código de confirmação de alguma coisa que tu não queira que fique visual no banco de dados ou alguma coisa do tipo. Ou até se tu quer garantir que, tipo, tu pode rachar também para garantir que o dado, para confirmar se o dado não estragou ou tá inválido, alguma coisa do tipo também. Isso. Vocês nunca se preocuparam assim, ó,
Claro que vocês não fazem isso, vocês têm só software quente, né? Principalmente o Windows. Mas vocês nunca se preocuparam assim, em pegar uma distribuição Windows de algum lugar e vir cheio de backdoor, cheio de malware, cheio de vírus? Nunca passou isso pela cabeça de vocês, baixar um programa efetivamente e ele não ser um programa confiável? Tu já vai me responder, claro que isso tem, e como é pirataria, tu não tem nem como se certificar, porque partiu do pressuposto que alguém craqueou ele para te mandar. Mas vamos voltar para o ambiente free, então. Como eu tenho certeza que eu vou baixar o último Ubuntu, tá? E ele é uma distribuição oficial do Ubuntu, ele não é uma coisa em que o Sausen pegou o Ubuntu, fez umas compilação de kernel, botou umas porcaria lá dentro e assim, ó, de benevolência, ele botou na página dele e começou a divulgar para o pessoal, ó, podem baixar isso aqui, a minha. Como você tem certeza disso? Se tu hashing, racheia o hash do... Vocês não vão lá e procuram na distribuição, nunca fizeram isso? MD5 e tem todos os arquivos, com todos os MD5 de todos os arquivos e de todos os subdiretórios e diretórios da tua distribuição, e tu faz uma validação para verificar se realmente aquela distribuição é oficial? Nunca fizeram isso? Não acredito. Se não fizeram, esse MD5, que está junto com as distribuições de Linux, com as ISOs, que tem embaixo, e a gente vai fazer um teste agora no braço, aqui é bem rapidinho para fazer, é justamente para garantir o que o colega estava falando. Garantir a integridade de que aquilo é oficial. Aquele é a ISO do Ubuntu. Ninguém pegou ela, botou algum código, botou numa ISO e distribuiu de forma maliciosa. Eu tenho a integridade dos dados, eu sei que eles estão íntegros e que eles são legítimos a partir de um algoritmo direcional, uma função hash. Vamos pegar isso, vamos traduzir isso para a prática, tá? Dá um exemplo assim, ó, bem trivial para vocês. Deixa eu só ver onde é que eu estou aqui. Vocês estão visualizando bem aqui ou não conseguem a minha prompt? Conseguem visualizar? Sim. Tá. Vamos criar um arquivo chamado teste.txt aqui, tá? Vou botar. Isso é um teste para a disciplina. Pronto. ESC:2.wq, para quem gosta de VI aí. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui, usando o VI, um teste.txt. Vamos olhar o que tem esse teste.txt aqui, ó. Isso é um teste para a disciplina. Joia, beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu estou usando o macOS aqui, tá, pessoal? Mas, assim, ó, em qualquer Linux, o MD5 é um hash clássico, tá? É um dos mais utilizados. Existem outros que a gente vai ver. Tem a família SHA, né? SHA 1.3.64, 128, 512. Depois a gente vai ver um pouquinho disso. Ele geralmente, nas distribuições Linux, eles estão disponíveis. Para mim, aqui eu só dou um MD5 teste, TXT, ele me retorna que o MD5 do teste.txt é esse aqui. O que acontece é este código. Eu vou deixar ele aqui e agora eu vou fazer uma alteração nesse meu arquivo TXT. Veja, eu estou mostrando um arquivo TXT aqui para vocês. Poderia ser os executáveis, poderia ser zipado, poderia ser uma estrutura de diretórios, poderia. Só que geralmente nas estruturas de diretórios com vários arquivos, o pessoal monta um MD5 de cada um dos arquivos e depois tu faz um checksum, tá? Que é um MD5 sum, que vocês têm que baixar. Se for no Windows, você tem pacotes específicos para fazer isso, softwares específicos. Se for na plataforma Linux, o MD5 e o MD5 sum de soma, tá? Geralmente ele está disponível. Se não, eu já deixei aqui, ó, a gente vai ver, vocês podem instalar ele através do OpenSSL. Recordando, vocês se recordam lá em Redes 2, para quem fez Redes 2 comigo, que vocês implementaram o SSL em cima do Apache, o NGINS, vocês não usavam o OpenSSL para efetivamente botar um método criptográfico e rodar um HTTPS? Ah, é isso aqui. Depois a gente vai ver lá nas conexões de chaves assimétricas, eu vou resgatar esse conceito. Mas deixa papo para mais adiante, senão eu perco o foco. Volta para cá. Eu gerei esse teste.txt com uma string básica aqui que estava escrito isso é um teste da disciplina. Agora eu vou entrar lá nela
teste e vou alterar. Vou tirar somente, pessoal, o acento aqui do E. Vou botar E. Tá? Só fiz isso. ESC, WQ, cair fora. Vou rodar novamente o hash MD5 em cima desse teste. O que vai acontecer? Ele gerou um número completamente diferente. Eu alterei só um acento e ele me alterou completamente o hash de retorno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não está certo. Alguém alterou esse arquivo. Ele não possui o hash. Uma boa função hash, qualquer alteração em qualquer bit do arquivo, ele reflete em um novo hash de saída. E com esse hash aqui, vocês não conseguem retornar efetivamente ao meu arquivo original. Ah, mas isso aqui, o MD5, Salzinho, isso quer um outro. Bom, eu botei aqui também, pessoal, caso vocês não queiram usar, estão usando Windows e não querem instalar um programa, que eu nem sei quais são os programas, mas dá uma googada, vocês vão achar. Vocês têm esse aqui, ó, que é um online MD5. Eu acho que eu já tenho carregado aqui. Que é uma página, ele chama de MD5, mas ele tem o SHA-1 e o SHA-256. Se não me falha a memória, o SHA-256 ele é usado, não, o 512 é usado em blockchain agora, tá? Bastante em voga essa questão. É uma das coisas que é usada. As curvas elípticas, que tem uma matemática muito mais pesada por trás, também é utilizado. Mas só para mostrar para vocês que existem, tá? Como eu falei, a gente podia dar uma disciplina só de algoritmos criptográficos. Mas vamos usar esse aqui. Vamos usar, primeiro de tudo, aqui, o meu arquivo. Deixa eu só pegar ele. Ele está dentro de Salzin. Onde é que está? TSTXT. Essa aqui é a parte boa, que simplesmente tu arrasta ele aqui para dentro. Ele já te gera o MD5. Olha o MD5 aqui e olha o MD5 daqui. Ah, está com dúvidas? Ctrl+C e compara ele aqui embaixo. Ctrl+V. 100%, beleza. Quer dizer que, efetivamente, isso aqui está ok. Se eu alterar, obviamente, agora, e jogar lá para eles, vai dar outro. Ah, mas eu não quero o MD5, porque MD5 é uma cifra de criptografia, tá certo? Então, vamos entrar no mérito como ele funciona, mas o colega já falou, ele trabalha assim com números primos. A maioria dos algoritmos de criptografia trabalha com números primos, principalmente fatoração de números primos, porque os computadores têm dificuldades de fatorar números primos. Ah, mas se você tem dificuldade, por que usam? Justamente porque é mais difícil quebrar. E quanto maior for o número primo, maior é o tempo que efetivamente vai quebrar. Sem entrar em termos matemáticos, esta é a grande força dos algoritmos. Tamanho da chave e fatoração de números primos. Podem olhar, um bom algoritmo passa por essas duas premissas. Vamos trocar de algoritmo, vamos botar o SHA-1, simplesmente faz, obviamente que vai dar errado. Ele me gerou este hash de saída em cima do SHA-1. Vamos verificar se esse aqui está correto. Eu posso vir aqui, o SH1, ele não é implementado por default. Daí eu tenho que usar o OpenSSL. SH1, teste, não é assim? Ah, que joia, quando a gente quer fazer o coisa... Ah, SH1, desculpa ali, ó. Aqui é bom que ele já me dá todas as possibilidades, ó, pessoal. Eu errei o comando, para quem conhece Unix, ele está me dando quais estão implementados dentro do SSL, tá? Do OpenSSL, SH1. Ele me retornou, eu vou limpar aqui, pessoal, para vocês visualizarem melhor, e vou repetir o comando lá em cima. Eu rodei OpenSSL porque a biblioteca que consta a cifra SH1 e todas as outras ali que eu relacionei, é só dar um SSL, um OpenSSL Help, ele vai te dar todos os protocolos que estão implementados dentro desse pacote, ele me retornou para esse arquivo esta chave criptográfica de saída, essa função hash de saída. Vou copiar ela, SH1, só para mostrar que ela vai ser igual àquele gerado no site. Beleza, gerou. Claro que gerou, porque efetivamente eu estou usando o mesmo protocolo. Isso funciona para o SH256 e assim sucessivamente. Esse site aqui só tem esses 3 implementados, mas se vocês derem uma procurada da internet, tem outros que tem mais desses, e eu já falei, uma boa saída para vocês é o OpenSSL,
e vocês darem um help aqui, verificarem todos os que estão implementados através das funções de hash. Bom, essa é uma questão. Já tinham feito isso? Já tinham brincado com essa questão? Sim ou não? Não me dão bola, não adianta. Sim. Mas qual é... Acordaram. Mas qual é a ideia, pessoal, e por que eu utilizar o hash? Já citei para vocês. Quando vocês querem ter certeza da integridade dos dados, sejam eles a partir de uma distribuição de um software confiável, que não tem nada craqueado ali, não tem nada que vai te dar problema futuramente, ou até, efetivamente, você se certificar de que o arquivo está correto. Eu poderia usar também assim, para quem já estudou banco de dados, vocês podem ver que tem formas de indexar algoritmos de procura hash. Por quê? Porque pensa o seguinte, se você quer comparar dois textos enormes de grande, é melhor eu efetivamente compará-los a string para string, que é uma loucura. Imagina um texto aí de megas, em que eu vou comparar se tem alguma diferença. Ou eu gerar um hash aqui, e gerar um hash aqui, e comparar se eles bateram. Se eles baterem, eles são iguais. Ah, é verdade. E olha a rapidez que eu gero um hash aqui de um arquivo. Claro que o meu arquivo ali era de uma frase, mas podem botar arquivos enormes de grande, ele gera de uma forma muito rápida e confiável. Então, eu posso pegar um conjunto de strings, e os bancos de dados fazem isso tanto para indexar como para pesquisar. Por isso que vocês devem me perguntar, mas que hash tu quer, Sausen? Um hash de algoritmo de procura ou um hash de criptografia? É o mesmo. Só que eles usam o artifício da criptografia para comparar coisas grandes a partir de um arquivo pequeno. Então, assim, a gente poderia ficar falando várias formas que o hash é utilizado. Então, o que uma coisa que ao primeiro momento para vocês parece soar estranho, porque um algoritmo de uma direção só, porque eu vou criptografar uma coisa que eu jamais vou descriptografar, ou que eu nem posso voltar à minha origem. Já citei uns dois exemplos. Para te fazer uma comparação de dois bancos, em bancos de dados, para te indexar isso num banco de dados, para te verificar se um arquivo é efetivamente o arquivo e está intacto e sem nenhuma alteração no meio da tua transmissão. Então, essas são algumas das formas que vocês podem e devem usar uma função hash, tá ok? Aqui, agora voltando, deixa eu dar de novo aqui, voltar para a nossa apresentação. Deixa ele estabilizar. É bom que com essa demora eu recupero a voz. Aqui logo na sequência, então, pessoal, tá o que a gente já comentou. Aqui na direita tá o online, o MD5, vou deixar aqui no slide para vocês. Para quem usa Linux, aqui tá o Ubuntu 16.04, tá? Mas eu uso a apt-get, para quem já brincou alguma vez de Linux e Unix, você sabe que o apt-get instala o OpenSSL. Em algumas distribuições, ele já está instalado por default. Tá? Aqui na nossa esquerda, no centro, aliás, na esquerda, está simplesmente o que a gente falou da função hash. Então, o que acontece? Depende do algoritmo de hash, ele vai ter uma saída de 128, de 160, de 192, de 256, de 512, o tamanho da tua chave. Então, o hash, a função hash se caracteriza por um resumo. Tá? Se fosse uma tradução aí tosca, eu diria que uma função hash é um resumo, em que pega qualquer arquivo ou conjunto de dados grande e de tamanho variável e define através de uma função, que essa função, sim, ela tem uma equação matemática, ela tem uma operação, já falei isso para vocês, geralmente é a fatoração de números primos, tá? Ou alguma das etapas de manipulação é a fatoração de números primos grandes, que daí eles dificultam bastante a volta, e no caso o hash é impossível fazer a volta, de tamanhos grandes em um pequeno arquivo de tamanho fixo de saída. Sempre o teu tamanho do teu arquivo de saída vai ser fixo. Obviamente, como no exemplo lá do teste TXT, eu alterei um acento só, e ele mudou completamente a saída, mas ele manteve o tamanho, tá? Por quê? Porque o meu algoritmo está usando uma determinada chave de tamanho fixo. Então, alterando a chave, eu altero a saída, o texto de entrada permanece. A partir do meu arquivo de saída, em uma função hash, eu nunca retorno para a minha fonte, para a minha origem. Essa é a característica clássica de uma função hash. Hash e segurança.
Vamos ver um pouquinho o que a literatura está falando. Aqui é um pouquinho dos apanhados que a gente está lendo e está vendo em artigos vinculados principalmente à segurança, no quesito de criptografia. Existe um consenso na literatura, quando eu falo um consenso na literatura, vários trabalhos, artigos científicos já deduziram isso, já comprovaram isso, tá? Existe um consenso na literatura sobre a segurança que funções hash com 64 bits são consideradas fracas, tá? O MD5 tem 128. Tá? O SHA-1, se não me falha a memória, tem 160. O SHA-2 vai para 192, SHA-3, 256. É só vocês darem uma pesquisada ali. O que é isso? O tamanho da saída. Tá? O tamanho da chave de saída que efetivamente vai estar vinculado com a chave que tu usa no teu algoritmo criptográfico. O tamanho dela. O que o consenso na literatura? Que algoritmos hashes, cifras hash, protocolos hash de até 64 bits são fracos. São fracos sobre a ótica seguinte. Mas, Salles, tu diz efetivamente que tu não pode pegar a saída do hash e voltar para a tua origem. Então, por que ele é fraco? Mas eu posso fazer o oposto se ele é fraco. Eu posso começar a testar por força bruta várias entradas, imagina o tamanho da chave, até eu fazer bater o hash. Se eu bati o hash, eu sei o arquivo. Mas por que tu vai fazer isso? Tu quer saber um arquivo? Senhas. Tem muitas senhas que o pessoal vai criptografar através de funções hash. Então, eu posso ver através de uma sequência de letras por força bruta, se a minha função, que é o tamanho dela, é pequena, eu consigo quebrar. Então, há um consenso que funções hash de 64 para menos não são confiáveis com o poder computacional atual. Existem relatos de testes de estresse é a força bruta, que mencionam encontrar colisões no MD5. O MD5 tem 128 bits, gente. Tá? O 64 já é um consenso que é fraco. Em MD5, em algumas implementações de MD5, de 128 bits, em 24 dias de execução, que não é pouca coisa, eles conseguiriam quebrar. O que é quebrar, pessoal? Força bruta a partir da origem, achar a mesma chave de saída. De novo, não é que tu pega a chave de saída e acha a origem, mas é simplesmente para dizer que tu consegue quebrar. Se tu consegue quebrar, tu poderia ver uma senha que estava na origem. Então, tu pode deduzir isso. Então, são esses testes. Em umas 24 dias de execução para o MD5. O MD5 está de longe ser o mais utilizado. Se ampliarmos o hash para 160, e tem MD5 com 160 a implementação, no contexto anterior, seriam necessários 4.000 anos para encontrar colisão. Então, eu aumentando de 128 bits a minha chave, que entra no meu algoritmo MD5, eu salto de 24 dias neste contexto. Sabe que isso aqui é um contexto muito, muito vago. Eu não sei qual é a máquina, qual é o processamento que ela usou, se ele está em paralelo ou não está. Então, é muito relativo. Mas neste contexto aqui, o artigo fala que para te quebrar de 128 para 160, tu demoraria 4.000 anos. Pronto, está resolvido o meu problema. Já é seguro usar o hash. Então, isso é só um pouquinho do que a gente tem lido sobre o hash. No entanto, muitos ainda consideram, daí os mais céticos, né, que um hash de 160 bits ainda é fraco. Por quê? Porque eles dizem que tu pode usar o advento das GPUs, da computação distribuída, de separar muito isso e começar a tentar quebrar. Mas, de novo, qual é o objetivo disso? Só faz sentido quebrar um hash se tu quer descobrir algum arquivo que você escondeu usando uma função hash de senhas, por exemplo. Tá? O resto, comercialmente, a gente não usa isso. Atualmente, as funções hash seguras usam e geram resultados de chaves de 160 a 512 bits. O que está acontecendo aí? Tu vai me perguntar, mas Salles, por que eu vou usar 64, 128 se eu posso usar tudo em 512? Tempo, gente. Tempo. Quanto maior a chave, mais forte é a tua criptografia, porque ele trabalha com números primos maiores. Faturamento de números primos é um problema para os computadores, ponto flutuante, e eles demoram mais, eles têm mais segurança. Mas, obviamente, também para criptografar ele vai demorar mais. Para quebrar nem se fala. Então, isso é uma briga de gato e rato, tá? Então, assim, só para vocês falarem, para vocês saberem, se tu usar uma criptografia hash, uma função hash a partir de 160, representa um mínimo de 10 na 48 possibilidades de resumo. Resumo é a saída do hash, tá?
Então, por exemplo, usando 160, tu tem 10 na 48 possibilidades distintas de poder implementar a saída de uma determinada entrada. Pô, então, para vocês quebrarem isso, não é uma coisa trivial, tá? Isso é só para tentar fechar um pouquinho do princípio base da criptografia, que vocês já devem ter ouvido falar. É possível quebrar uma criptografia? Sempre. É viável? Quase nunca, tá? Se a tua chave for grande. Porque tu não vai ter tempo, tu vai morrer e o teu computador ainda está tentando quebrar, ou quando tu quebrar ela, a informação deixou de existir. Então, é muito disso porque nós estamos falando em transações, pois vocês vão ver isso claramente, tá? O ambiente hoje é transações. Então, tu quer proteger as tuas transações na internet com um ambiente inseguro. E essa transação dura milissegundos. Tu já troca de chave. Então, penso neste sentido. Por isso que a gente não pode ser tão estressado com a questão de quebrar. Quebrar, vai quebrar, tá? Mas a questão é quanto tempo ele vai usar e qual é o esforço necessário para ele fazer isso em detrimento ao tempo da minha transação, se eu ficar alternando essas chaves. Essa é uma outra forma de se proteger. Pois bem, passada essa primeira fase aqui, que nós só vimos a questão de funções hash, vamos entrar um pouquinho nos protocolos, propriamente ditos, clássicos da criptografia, em que você criptografa a partir de um algoritmo, a partir de um protocolo, com uma chave, para chegar no outro lado criptografado e tu poder descriptografar. No contexto da nossa disciplina de sistemas de informação, de segurança da informação, não de sistemas de informação, esse SI é de segurança, não de sistema, de segurança da informação, qual é o papel da criptografia? Se tu for olhar nos referenciais teóricos, eu sempre boto os nossos dois aí, que é o livro do Kim e do Lira, que ambos estão aí no slide, eles definem 4 grandes funções, tá? Ou atribuições, ou papéis, como queiram. Que o papel da criptografia para os sistemas de informação, a segurança da informação, eles se baseiam em 4 grandes pilares, tá? Assim como eu fiz uma analogia com a questão da tríade, tá? Da tríade CIA, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade, the available, né, do inglês. Ou ainda, que o Lira usa no seu livro, ele agrega, além das 3, só para resgatar, a gente já viu isso, né? A autenticidade e o não repúdio, que é justamente alguma coisa que a gente está vendo aqui, o não repúdio, que a gente vai trabalhar muito no conceito da criptografia para o não repúdio e para a autenticação. A autenticação é mais do que óbvio, porque a autenticação, quando tu envolve autenticação, tu envolve senhas, tu envolve chaves. Essas chaves têm que ser criptografadas. Integridade e confidencialidade é a sua essência, né? Mas qual é a ideia? Como isso aqui é uma parte bem teórica, e eu fui benevolente nos slides, o que eu fiz para benevolente sobre a ótica? Tem um monte de texto, tá, gente? Eu simplesmente transcrevi, copy e cola, tá? Por isso que ficou esse textão, eu sempre brinco. Isso aqui é um clássico exemplo de como não deve ser feito um slide, tá? Numa apresentação. Mas como a ideia é passar uma teoria para vocês, eu copiei efetivamente da fonte do Kim, muito bem referenciado aqui, né? Para dizer que não fui eu que escrevi isso aqui. O que é essa função aqui, ou este papel da criptografia sobre a ótica da confidencialidade? Então, vamos lá. Confidencialidade mantém informações secretas a todos, exceto a pessoa autorizada. Nenhuma novidade. Você pode trancar cofres, colocar guardas armados ou sussurrar ao ouvido de alguém em um campo remoto para garantir a confidencialidade. Aí vem a historinha dele, né? Porém, essas táticas normalmente não são suficientes, principalmente quando a gente vai para um ambiente de produção, um ambiente da internet. Criptografia torna a informação inteligível a qualquer pessoa que não conheça a cifra de encriptação. A cifra de encriptação é o protocolo, tá, pessoal? Aquilo que eu falei, por isso que eu estou transcrevendo, porque isso é muito comum eles usarem cifra de encriptação. É o protocolo de criptografia, o algoritmo implementado, tá? Então, se nós estamos falando em hash, em EBD5 aqui, é o algoritmo que eles implementaram com a fatoração de números primos, chamam eles de cifra. E a chave apropriada que vai dar. Essa chave aqui é o tamanho lá. É uma chave de 64, é uma chave de 128, é uma chave pública, uma chave privada, mais adiante a gente vai ver o contexto. Usuários autorizados podem obter esse conhecimento. Então, um usuário pode, a partir da cifra e da chave apropriada, ver uma mensagem criptografada. Uma criptoanálise efetiva também poderá produzi-lo. Criptoanálise nada mais é, pessoal, o que o ato
o conceito de estudar os protocolos de criptografia e as formas de criptografar, descriptografar e atacar ou quebrar isso. A gente chama isso de criptoanálise. Então, um hacker lá, quando está tentando roubar a tua senha em MD5 armazenado no teu servidor Linux lá, teu servidor Unix, ele está fazendo um processo de criptoanálise. Ele está descobrindo qual é a cifra, se é que essa cifra usa uma chave, no caso do unidirecional, de hash não usa, né? Mas se for um algoritmo tradicional de criptografia, qual é a chave, e vai tentar quebrar. Esse processo se chama de criptoanálise. O valor da confidencialidade é imediato. Divulgar certas comunicações que contêm informações confidenciais podem prejudicar os correspondentes ou ajudar o oponente. Bom, aqui, basicamente, isso aqui é uma coisa conhecida nossa. Então, um dos pilares, ou dos principais papel da criptografia, a sua essência é gerar confidencialidade. É permitir você trafegar com uma informação sem que ela seja um texto plano. Só relembrando vocês, a essência da internet é texto plano. A gente já viu isso nas aulas anteriores, quando a gente trabalhava especificamente com sniffers, tá? E depois vocês viram alguns trabalhos de vocês aí, exploraram vulnerabilidades de sites criptografados, tá? Eu não me recordo, acho que foi o Eduardo, né? Eduardo, tu trabalhou lá com sites, quebra de criptografia assimétrica. Depois a gente vai ver esse exemplo aí, porque o pessoal usou um algoritmo fraco para, evidentemente, gerar uma chave privada. Ele conseguiu capturar essa chave privada e, possivelmente, aquela ferramenta dele quebrou essa chave. Por quê? Porque o algoritmo é fraco. Ele é fraco porque é a matemática dele, é a lógica dele, não o tamanho da chave, possivelmente. Fazendo um paralelo, para quem já fez isso, lá em Redes 2, se recorda de novo, quando a gente baixava o Apache ou o NGINX com HTTPS em SSL, vocês mesmos usavam o OpenSSL para gerar o par de chaves. Vocês davam uma frasezinha ali, vocês definiam o tamanho da frase. Por isso que tem sites ainda que eles dizem assim, ó, essa chave não é confiável. Tem órgãos certificadores por trás, tem criptografias por trás. Eu me lembro ainda que o Eduardo comentava, tem alguns sites que eu não conseguia quebrar, porque lá tem uma criptografia forte. É esse o motivo. Isso. Na verdade, porque quando tu acessa o site que tem segurança, se tu for ali em cima na URL dele, tu tem o certificado que ele está usando, né? E teve alguns que ele não quebrou e teve outros que, tendo certificado ou não tendo, ele quebrou bem tranquilo. Porque quem já implementou isso, por isso que eu cito no semestre passado, a gurizada trabalhou com o NGINX e Apache fazendo isso, um grupo cada fez. Tu que gera isso. Vocês podem gerar um órgão certificador, seja ele gratuito ou pago, ou podem fazer isso no braço. Por isso que dá essas mensagens de sites não certificados. Entra em módulo de segurança. Já aconteceu isso para vocês. É só para avisar, mais adiante a gente vai fazer um exemplo disso. Só para avisar vocês que vocês estão incursionando em um site que tem criptografia falha. Não é falha, é passível de ser quebrada. E quando a gente fala passível de ser quebrada, não precisa ser nenhum um crânio para fazer isso. O Eduardo mostrou isso aí através de uma ferramenta. Então, tem N formas de fazer isso, tá? E tem programas hardwares que fazem isso de forma bem mais rápida do que o software, que é os pen testers. Mas isso é outro papo. Esse é o principal, tá? É o carro-chefe, efetivamente, do papel da criptografia. Eu diria assim, ó... Deixa eu só desligar aqui o ar, que eu tô ficando com a garganta estourada. Eu diria que é o carro-chefe de toda a motivação, e a grande maioria das pessoas conhece a criptografia sobre esse viés da confidencialidade. Mas tem também a integridade. Vamos ver o que é essa integridade. Lá vem um textão de novo, né? Mas é interessante para a gente entender o contexto. Integridade garante que ninguém, nem mesmo o emissor, mude informações após transmiti-las. A gente acabou de ver isso na questão do hash. O que acontece? Eu quero distribuir um software. Eu terminei o software, eu gerei um hash, disponibilizei o MD5 ali, a função hash, o código, botei a imagem, o software, podem baixar que eu garanto isso. Ah, mas por que eu ia fazer isso? Garantir a integridade. É aquilo. Ninguém mais vai mexer. Ah, mas como eu vou saber, por exemplo, registro de software? Eu não sei se alguém de vocês já registrou um software, tá? Se vocês entrar no INPI lá, que você faz o registro de software,
Ele vai te pedir uma série de informações. Façam isso. Isso é interessante, porque conta currículo e vocês protegem o desenvolvimento da aplicação que vocês fizeram. É uma coisa relativamente barata, dado o Brasil, aí eu acho que tá menos de R$200, você registra um software. O que eles te pedem? Um monte de informação, tá? O que é o software, qual é a finalidade, quem foi os autores, qual a linguagem desenvolvida e os códigos. Só que os códigos, eles não querem o código. Eles querem que você pegue o código e como tu vai provar que aquele software é teu. Depois que está pronto, tu joga ele num diretório, tá? Tu gera um zip daquele diretório, tu faz uma função hash nele, que tu escolhe lá qual hash tem na página do INPI, você aplica isso e bota lá só o código hash. E tu registra o teu software com aquele código hash. Por quê? Deu o seguinte, lá, o João da Silva fez o meu sistema, eu disse, mas velho, isso aqui é meu, esse código, esse sistema que está registrado, eu que fiz, mas minha prova está registrada na NPI. Daí ele vai dizer, não, mas o meu é um pouquinho diferente. Então deixa eu ver se é diferente. Daí ele vai lá e pega o hash, o meu está aqui e faz exatamente isso. Mas foi esse que tu registrou ou agora tu viu o meu software e alterou? Não, pode pegar o hash lá, quando eu depositei, eu botei aquele hash, esses arquivos aqui, passa aquele hash lá, vai dar isso. Quer dizer que eu não mudei desde lá aquele registro. Esse programa é meu. Eu tenho direitos autorais sobre isso, tu vai ter que me pagar royalties. Então, isso é uma outra coisa. Se vocês não sabem, também, não tem a ver com a criptografia, mas registrem os softwares de vocês. A gente faz um monte de sistema enquanto acadêmico, né? Cobra, inclusive, barato, né? Às vezes, no final de quando tu te forma, tu viu os lixos que tu fez, né? Isso é um perigo que acontece, mas a evolução faz parte do processo. Mas assim, brincadeiras à parte, registre o software de vocês. Vale a pena isso. E uma das formas de garantir o registro é a integridade. Integridade é a partir de uma função hash, está lá na página do IPI, do INPI. Dá uma olhada nisso, para quem não conhece, é bem interessante e sugiro que vocês façam. Mas, continuando, se uma mensagem não for decriptada apropriadamente, significa que alguém ou algo provavelmente mudou o texto cifrado no caminho. No caminho, no caso, esse exemplo que eu acabei de citar para vocês do registro de um software. É como você tem como garantir que aquilo é teu e não foi mudado desde o momento que tu registrou. Ou, se tu quiser isso num ambiente comercial, eu entrego efetivamente um software, daí o cara vai te dizer assim, é um software contábil lá e tu fez uma EM numa legislação tributária. Tu diz, negativo. Eu não alterei isso. O meu cálculo do tributo lá tá certo. Eu sempre botei, mas me mostra isso, tá aqui, o cálculo aqui, assim. Não, mas tu alterou agora. Não, eu não alterei. Quando eu te mandei o programa, eu te mandei um MD5, um hash. Pega aquele hash lá e roda aqui no meu programa para ver se não é o mesmo código-fonte que eu te dei naquela época. Pronto, está resolvido. Tu tem a integridade das informações, isso pode ser utilizado para ti. Então, é nesses contextos que você usa a criptografia para te auxiliar na segurança da informação, na segurança do sistema, seja ele um sistema estático, seja ele uma transação que você vai transportar os teus dados. A gente está acostumado a ver a criptografia só no transporte de dados, mas pode ser esses dois casos que eu falei para vocês. A integridade também não precisa ser uma função hash, que é uma função dita complexa, né? Pode ser uma soma de verificação, tá? Isso aqui vocês já viram lá em Redes 1, né? Uma soma de verificação é um cálculo unidirecional de informação que gera um resultado normalmente muito menor que uma mensagem original. Esse é o princípio, né? Tu tem que gerar um código de verificação menor do que efetivamente tu está transmitindo, porque senão não tem sentido. Tu vai ter um custo maior de transmissão do código verificador do que da informação. Ele é difícil de duplicar. Por exemplo, a soma de verificação simples de um número de telefone. Aqui ele cita um exemplo esdrúxulo, mas vamos lá. 1-800-555-1212. Pode ser a soma de cada dígito. Então, o dígito verificador, o código, tá? O dígito verificador, a soma de verificação é 30. Qual é o algoritmo que ele usou? Esdrúxulo, tá? Por favor, pessoal. A soma de todos os caracteres. 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, mais 6... mais 1, 2, 3, 5, 6, 6 mais 15, 21, 21 mais 8, 29, mais 1, 30. Então, a soma do código de verificação de dígito desse número é 30. O que acontece? Você não poderá recriar um número de telefone conhecendo apenas a soma de verificação. Por exemplo, eu te digo, a soma de todos os dígitos é 30. Tu vai descobrir o original? Vocês conseguem, a partir
da soma 30 descobrir o original, sim ou não? Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não. É possível ou não é possível? Ninguém arrisca? Eu estou dando o número, ó. Eu não estou dando o número de telefone. Vocês sabem que é o número de telefone, vocês sabem que ele é dividido em 4 grandes grupos, tá? E eu te digo que 30. A soma dele é 30. Bom, se eu digo que a soma dele, vocês sabem qual é o algoritmo que eu usei. O algoritmo que eu usei foi somar todos os números e dar 30. Minha pergunta, a partir do 30 é possível vocês chegarem nesse número? Ninguém vai arriscar? Não, não tem como. Tem como chegar num conjunto de números possíveis, né? Tem várias combinações de números que poderia somar 30, né? Isso, exatamente. Por força bruta, tu consegue o conjunto efetivamente de números. E ainda tu teria que dar um chute ali. Porque efetivamente, isso é fácil de explicar pelo seguinte, se eu botar 12 ou 21, 12, a soma vai ser 30. São só um exemplo de duplicação. Então, é impossível você acertar, a não ser por chute, chegar a uma conclusão a partir do coisa. É o princípio da função hash. Tá certo? Agora, tu consegue chegar a um conjunto? Sim, por força bruta. Mas matematicamente, aqui, você não tem como retroceder. Tu vai tentar por força bruta, tu vai tentar N combinações dos números de 0 a 9, ou de 1 a 0, né? Como queiram fazer, efetivamente, em várias casas ali. É isso que tu vai fazer. Força bruta e tu vai chegar a um conjunto. Então, não. Então, é essa a ideia. Então, isso é uma boa soma de verificação sobre o viés e tu não poder retornar. E, automaticamente, também é uma boa soma de verificação para a grande maioria dos erros. Evidentemente que se tu digitar 0,800, por exemplo, está dando aqui, em vez de digitar esse número 0,855, 12, 12, tu botar 1, não é 0,800, é 1,800. 1,900, o mesmo número, ele não vai bater efetivamente aqui o código, vai te dizer, ó, deu erro. Agora, casualmente, se tu digitou invertido alguma coisa, ele vai fechar e vai estar com erro. Aí daí tu vai me dizer, mas então não, essa soma de verificação é falha. Ela não é muito inteligente, por isso que eu falei, é um exemplo esdrúxulo, só para mostrar para vocês o que é uma soma de verificação, e, de novo, uma boa função hash está longe de ser uma coisa desse modelo aqui, tá certo? Então, aqui é para nós falarmos da segunda grande função, a segunda grande papel da criptografia, que é a integridade. A terceira delas é a parte de autenticação. Essa aqui também é um trechão aqui para vocês, mas vocês vão se identificar bastante. A autenticação é um dos princípios da criptografia, né? Que você faz a autenticação dos dados e esses dados têm que ser criptografados. Então, vamos ver. A autenticação confirma a identidade de uma entidade, que pode ser o emissor, o computador do emissor, algum dispositivo ou alguma informação. Seres humanos instintivamente aumentam ou autenticam uns aos outros com base em características como aparência facial, voz ou textura de pele. Há pouco eu tentei fazer assim uma questão da identificação da voz. Eu não estou enxergando a tela de vocês porque eu estou em full screen na apresentação. Vocês falando, eu não tenho acesso efetivamente à tela em que está me mostrando qual é a figurinha lá que está falando. Eu vou ter que fazer o quê? Uma autenticação pela voz. O ser humano tem essa capacidade. A máquina consegue? Consegue. Reconhecimento facial. Você sabe que esse é um dos grandes desafios atuais da IA, e possivelmente o Salão vai falar isso, as palestras de IA que vocês vão falar, é uma área muito aberta nessa parte de identificação, tá? Identificações de padrões de imagens. E tu não olha a imagem. Vocês sabem que aquilo tudo é uma cadeia de 0 e 1, é uma cadeia de números, e tu está comparando números. Eu acabei de citar um exemplo do hash lá. Quando tu baixa um monte de coisa, tu pode gerar um hash e comparar. Então, eu posso converter efetivamente uma imagem em um monte de caracteres, um monte efetivamente de números, já um hash e combinar. Daí tu vai dizer, mas daí ele só dá uma desfocada, vai mudar. Vai. Por isso que o reconhecimento de imagens não é uma coisa trivial. Reconhecimento de padrão em cima de números é fácil.
Você vai por força bruta ou através de uma teoria matemática, tu consegue descobrir. Agora, quando tu começa a pegar outros nuances, e a voz, que tem uma variação de timbre, com certeza minha voz está variando aqui, de estar rouco, de falando mais ou menos, isso que eu estou tomando água. Porque já vai dar uma variação num código que vai gerar lá, e o conjunto de caracteres não é o mesmo. Como é que eu vou fazer esse reconhecimento se é uma função FAIR, que a gente chama, ou ela vai bater ou não vai bater? Então, assim, ó, o ser humano é muito mais capaz do que o computador no reconhecimento, por exemplo, de padrões de imagens, de voz, por enquanto. Se você conhecer o sentinela, por exemplo, aqui, desculpa, eu passei. Seres humanos instintivamente autenticam uns aos outros com base em características como aparência facial, voz ou textura da pele. Um método de autenticação militar tradicional é a senha, aquilo que a gente falou, né? Se você a conhecer, o sentinela permitirá que você passe. Isso é um exemplo clássico dos fins militares, né? Qual é a senha para te entrar? A senha é abóbora, tá liberado. Se você não, senão você estará em apuros. No âmbito digital, a criptografia fornece um modo de autenticar entidades. A forma mais óbvia é o ID de usuário e senha, é o usual que a gente usa. Observe que essa não é uma autenticação forte. Qualquer pessoa que obtenha essa informação fixa poderá fornecer a mesma informação ao destinatário, que passará para um usuário legítimo. Isso que a gente está falando. Qual é o grande problema de você botar login e senha na internet? A internet foi concebida sem criptografia. TCP e IP, 2 protocolos. TCP, Transmission Control Protocol, camada de transporte, e IP, camada de rede. Toda a internet se baseia nesses 2 protocolos, eles não são criptografados. Eles trafegam todas as informações em texto plano. Meu Deus, então tudo na internet está em texto plano? Sim. Camada 7 é aplicação, ou tu implementa algum algoritmo de criptografia ou não tem segurança. Ou tu implementa um HTTPS, um SFTP, um SSH, ou tu está jogando texto plano. Então, a tua autenticação sem criptografia é inútil na internet. É um pouco disso que esse textão aqui está falando para vocês. Em geral, a criptografia de chave simétrica, tá? A gente não abordou, mas eu já mencionei várias vezes, existem duas classes de chaves simétricas, simetria iguais, a mesma, criptográfico e descriptográfico a mesma, ou assimétricas. Tu usa uma para criptografar e outra para descriptografar. Mais adiante a gente vai entender o porquê. Em geral, a criptografia de chave simétrica tem esse problema. Se um atacante puder escutar a conversa durante a qual o emissor e o receptor combinem uma cifra e chave, ele poderá se passar pelo usuário legítimo. Esse é o exemplo, esse é o problema clássico, tá? Da simetria, das chaves simétricas e algoritmos que usam chaves simétricas. Como eu vou dar a minha chave simétrica para o meu destinatário descriptografar o que eu estou criptografando? Mas manda na internet. Sim, se pegou, se foi. É verdade. Então, eu tenho que achar uma outra alternativa. Por isso que aqueles senhores lá em 1977 deram o pulo do gato. Mais adiante a gente vai ver isso. Para poderem se autenticar em um mundo de criptografia, a chave simétrica, as partes precisarão primeiro distribuir senhas de forma segura entre si. Por exemplo, eles podem usar a criptografia de chave assimétrica para distribuir as chaves simétricas. É esse o artifício que se usa no HTTPS. Depois poderão usar as chaves simétricas para correspondências subsequentes. Outra forma menos sofisticada de distribuir chaves é usar um método não relacionado de comunicação. Um transportador físico pode entregar a chave. Então, por exemplo, se tu tem uma empresa com a filial e a matriz e filial em 2 sites distintos. Quando eu falo 2 sites, 2 locais. Então, se o local era aqui no Japão, aqui e no outro bairro, não me interessa. É distinto e eu estou usando comunicação na internet. Eu posso usar uma chave simétrica, sim, não tem problema, em que eu levo fisicamente, pego um pendrive, levo lá até lá e dou, tá aqui a chave. Todos os pacotes que eu tenho mandado, tu usa para descriptografar essa chave. Tá resolvido o meu problema. Eu não expus a minha chave, mas há de convir que isso aí é um trabalho, né, complicado. E daí tu vai deixar essa chave sempre? Com o passar do tempo, eu posso ser quebrada essa chave, é só uma questão de tempo. Mas tu falou 4.000 anos. Mas não sei. E se o cara tem um poder computacional maior, ou se ele roubar essa chave? Então, eu tenho que estar fazendo o que toda política de segurança, que a gente vai ser tópico das outras aulas, fala. Periodicamente, tu tem que trocar as tuas senhas. Não estou nem dizendo do como tu tem que formular as senhas, que não pode ser texto plano, né? Tu tem que efetivamente ter uma combinação de caracteres especiais, letras e números.
Mas isso é outro, mas periodicamente ainda trocar por causa disso. Finalizando aqui, a criptografia de chave assimétrica, por um meio de autenticação mais simples, junto com confiabilidade, a criptografia de chaves assimétrica é o pilar do comércio da internet atualmente. Então, aqui, recapitulando, a autenticação basicamente pressupõe algum uso de criptografia. Senão ela não faz sentido, senão ela não tem segurança. E quando a gente fala em algum tipo de criptografia, ainda necessariamente ela tem que ser com chaves assimétricas, se eu quiser transportar isso através de um ambiente não seguro, leia-se a internet, tá? Isso que tem que ficar para vocês aqui, do segundo, terceiro pilar aqui, da terceira grande papel da criptografia, que é a autenticação. E o último, e não menos importante, tá? A gente já está chegando aqui ao final dessa parte chata de teoria, mas é necessário, né, pessoal? É o não repúdio, tá? O que é o não repúdio? O não repúdio permite que você impeça uma das partes de negar uma declaração ou ação prévia. Então, ele te dá um exemplo aqui, o texto de vocês. Por exemplo, suponha que um investidor envie uma mensagem a um corretor. Compre 1.000 ações XYZ a 50. Logo depois que a bolsa executa o pedido, as ações da XYZ, da empresa XYZ, caem para 20. Ele comprou a 50 e tem que vender a 20 agora. O investidor diz, não, eu não mandei nada disso, né? O investidor nega a ordem de compra e diz que, na realidade, era uma ordem de venda. Não, cara, tu entendeu equivocado. Eu não queria comprar essas ações, eu queria que tu vendesse do meu portfólio as ações. Daí, como resolver esse dilema do disse e não disse? Um está dizendo que mandou comprar, o outro está dizendo que mandou vender. Então, como eu resolvo esse problema? Usando a criptografia de chave assimétrica. Pode-se matematicamente provar, em geral, né, para a alegria de um juiz ou júri, que determinada parte realmente originou uma mensagem específica em uma hora específica. Tu gera um timestamp e efetivamente gera uma chave disso. Isso é não repúdio, tá? Isso é dizer que eu não posso negar que eu fiz ou eu executei uma transação. É um dos pilares, pessoal, lá da questão da tríade. Você recorda que a gente falou. Eu tenho que ter o não repúdio para poder auditar algo. Senão, não adianta eu ter uma política de segurança dentro da minha empresa e diz que tu é responsável por todos os teus atos e eu não tenho como auditar, e eu só consigo auditar se eu tenho um não repúdio, que eu consigo provar que uma pessoa fez uma transação e que ela foi responsável pelaquela transação. Então, é justamente disso. O princípio fundamental da criptografia de chave assimétrica é usar um par de chaves para encriptar e decriptar. O iniciador é o único que conhece essas chaves, que tem uma marca de hora irrefutável. O argumento em um tribunal seria algo assim. Encriptação faz mais que apenas manter secretas as mensagens. Ela pode validar e identificar o emissor. Então, às vezes, a gente usa a encriptação, e vocês vão ver isso nos exemplos a seguir, aqui é só a parte teórica, que eu não estou preocupado com a confidencialidade, mas eu estou preocupado em usar um conjunto de chaves assimétrica para me dizer, esta mensagem foi o Sausen que mandou. Ah, mas como eu sei disso? Tem uma estratégia que eu vou mostrar isso depois graficamente para vocês ali, através dos desenhos, que eu consigo efetivamente comprovar isso, tá? Se eu usar a minha chave privada para criptografar uma mensagem, e tu usar a minha chave pública, tu tem certeza que fui eu que te enviei, porque só eu que tenho essa chave privada. E qualquer um com a chave pública vai poder abrir ela. Isso só te dá autenticidade e não repúdio, tá? Não te dá confidencialidade. Porque se qualquer um consegue abrir, qualquer um sabe que eu mandei a mensagem, sabe o conteúdo. Mas isso te dá autenticidade e te dá não repúdio, que é uma das características, um dos pilares da segurança, e é provida através da criptografia. É um pouco disso que está falando esse textão aqui também, eu não vou ficar lendo esse texto. De novo, o intuito era dar um referencial teórico aqui para vocês. Nesse slide aqui, o que eu fiz? O que um slide tem que ser feito, né? Então, esse slide aqui, ele sintetiza todos os 4 anteriores, com aquele mundo de texto, fazendo um resumão das 4 funções da criptografia, tá? Quais são? Confidencialidade, integridade, autenticação e não repúdio. Aqui tem um resumão. Então, confidencialidade é usada para manter a informação secreta e confidencial,
É a base, é aquilo que a gente começou a aula de hoje, essa parte do módulo, dizendo assim, ó, eu uso criptografia a partir de uma cifra, a partir de uma chave para garantir confidencialidade. Eu posso mandar de A para B, de Alice para Bob, um pacote em que eu uso um algoritmo, a chave de um lado, transito ele criptografado, uso outra chave ou a mesma chave no outro lado para descriptografar. No meio, eu tenho confidencialidade. Outra é integridade, que só me garante que uma mensagem não foi modificada desde a sua criação. A gente trabalha com MD5, com funções hash. Pego toda aquela mensagem, gero um MD5 dela, MD5, ou SHA-1, SHA-2, ou SHA-3, ou qualquer algoritmo, qualquer função hash, e digo o seguinte, se tu baixar esse arquivo e rodar um MD5 e ele bater com o que eu estou divulgando aqui no meu site oficial, é aquele arquivo. Eu não mexi naquele arquivo. A gente citou exemplos, tudo lá e já falou para vocês. A autenticação, acabamos de falar o que é. É validar a identidade, a identidade de uma entidade. Uso de assinaturas digitais para verificar a autoria de uma mensagem. Então, eu posso, sim, com aquele exemplo que eu citei para vocês de chaves assimétricas, usar uma chave privada e tu já a minha pública para garantir a autenticidade, tá? A gente chama isso de certificação assinatura digital. Nada mais é o que o uso de chaves assimétricas no teu sistema. E o não repúdio foi a última, também usado irrefutabilidade. Quer dizer que tu não tem como negar que tu fez uma determinada transação. Como tu fez isso? Através de criptografia. Então, a criptografia, nesse contexto aqui de autenticidade e não repúdio, não tem nada a ver com confidencialidade. Vocês viram que a gente vincula muito criptografia com confidencialidade. E a gente deu, no mínimo, mais 3 grandes funções importantes do campo criptográfico que tem que estar presente nas tuas aplicações, na tua organização, no teu sistema de segurança, no teu sistema de segurança da informação. Tá, pessoal? Com isso aqui, a gente encerra essa primeira parte, a primeira parte chata aí, teórica. E agora a gente vai falar um pouquinho como funciona e preparar vocês para o projeto de vocês, como funciona os 2 tipos de chave. A gente já veio falando, já veio construindo esse conceito, mas aqui eu acho que ele tende a ficar mais claro, tá? Ou fica mais nítido quando vocês colocam a gente coloca alguns exemplos gráficos para vocês. Então, primeiro eu vou falar sobre a chave ou a criptografia simétrica, né? Qual é a ideia? A ideia da criptografia simétrica é quando tem uma única chave. Então, aqui, esse desenho está mostrando para vocês o A e B, nada mais é o que Alice e o Bob, tá? O famoso Alice e Bob, eu disse que a gente ia ouvir bastante isso lá, remetendo o senhor aquele de 1977, tá? Ele definiu efetivamente para A comunicar com B, que A comunicar com Alice comunicar com Bob, ela pode efetivamente escrever um texto, Alice vai escrever um texto dito plano, escrever uma mensagem, usar uma cifra de criptografia, leia-se um protocolo, leia-se um algoritmo criptográfico, com uma chave criptográfica. Então, o algoritmo usa a chave, pega o texto plano, e o que ele faz? Ele gera esse texto criptografado. A partir da geração de um texto plano, do uso de uma cifra criptográfica e de uma chave, eu posso transmitir esta mensagem criptografado para B, tá? Então, a Alice pode mandar a mensagem criptografada para Bob, que, por sua vez, vai usar a mesma cifra. Por exemplo, se tu usou aqui, efetivamente, lá, um AES, com uma determinada chave, aqui tu vai usar o mesmo AES com a mesma chave. Esta chave é a mesma, esta criptografia aqui, este algoritmo criptográfico é o mesmo. A isso aqui a gente chama de chaves simétricas. Criptografia de chaves simétricas, onde a mesma chave criptográfica é usada para criptografar e a mesma chave criptográfica é usada para descriptografar uma mensagem. Qual é o problema de utilizar este tipo de chave?
Vamos ver se vocês me deram conversa toda, me ouviram toda essa aula anterior aí. Vou ouvir aqui, vou ficar quietinho até alguém me responder. Qual o grande problema de usar esse tipo de chave, pessoal? Tem um processo qualquer. Pensam aí numa aplicação corriqueira do dia a dia de vocês, em que vocês querem mandar a Alice, mandar uma mensagem para Bob, em que ela vai usar chaves simétricas para criptografar e descriptografar. Qual é o problema que tem nesta estrutura quando a gente implementa isso? Ninguém vai tentar? Ninguém consegue visualizar qual é o problema? Gente. O problema aqui é clássico, pessoal. Se eu estou usando a mesma chave para criptografar e para descriptografar, e Aline e Bob estão em sites diferentes, estão em lugares diferentes, qual é o meio de comunicação que eu vou usar? Como eu vou transportar essa minha chave do lugar que a Alice está para Bob? Por exemplo, eles vão mandar cartas. Eles vão mandar cartas criptografadas com uma determinada cifra de César, ou simplesmente deslocamento de bits em que você troca, ou usar a tabela ASCII lá, 65 é o A, então eu boto um 65 em vez de A e vou escrevendo toda a carta assim. Mas como eu sei que eu vou usar esse tipo de chave no meu algoritmo de criptografia? Antes eu vou mandar uma carta explicando isso. Bom, se alguém pegar essa carta, então você ralou. O problema é justamente o transporte dessas chaves. Como em uma aplicação dinâmica, hoje na internet, tu vai fazer transferência de chaves simétricas. Se o pessoal capturar a tua chave, você foi a tua segurança. E você foi por água abaixo todo o teu quesito, principalmente de confidencialidade dos teus dados. Então, este é um problema clássico das chaves simétricas. Por isso que aqueles senhores lá em 77, eles revolucionaram a criptografia moderna quando eles introduziram as chaves assimétricas. Então, neste contexto, agora o que nós vamos fazer? Alice quer mandar uma mensagem para o Bob, tá? Então, o que acontece aqui em chaves assimétricas? Primeira coisa, Alice vai escrever uma carta, tá? Ela vai escrever uma carta com texto plano, como ela sempre faz. O algoritmo de criptografia dela, a cifra de criptografia dela, vai usar o quê? Alice quer conversar com o Bob e quer que Bob tenha certeza que foi ela que conversou com o Bob. Ou a questão daquelas ações. Ou assim, ó, Bob quer fazer uma proposta para Alice e diz assim, ó, Alice, eu compro todo o teu patrimônio por R$10 que tu tens. E a Alice diz, sim, não tem problema, eu vendo. E depois, como ela pode não ter repúdio nisso? Como ela pode não efetivamente negar a autoria disto? É simples, tá, pessoal? O que ela vai fazer? Ela vai fazer esta troca aqui, ela vai tentar mandar uma mensagem para Bob, para ter certeza que Bob vai receber esta mensagem e ninguém mais no meio dessa transmissão vai efetivamente conhecer o conteúdo dessa mensagem. Para isso, Bob tem que usar uma chave assimétrica. Bob tem que ter um par de chaves. Nesse desenho aqui, a chave verde está liberado, é o que a gente chama de chave pública. Ele pode publicar essa chave, todo mundo tem acesso a ela. A chave vermelha é a chave privada dele, que somente Bob vai ter acesso, ele nunca vai transmitir essa chave. Então, a ideia é que Alice mande uma mensagem para Bob, com qualquer bobagem que ela queira conversar, tá? Esqueçam também o exemplo que foi dado, pode ser qualquer informação, mas ela quer garantir a confidencialidade entre a transmissão entre ela e Bob. Então, ela vai simplesmente pegar a chave pública de Bob, que está efetivamente divulgado na internet, o Bob já mandou para ela e mandou para toda a torcida do Flamengo, não quer porque ela é pública, vai usar esta chave a partir de um sistema de criptografia, de um protocolo de criptografia, e vai mandar esta mensagem criptografada. Se alguém interceptar essa mensagem aqui, ela não consegue ser legível, porque ela está criptografada. Daí tu vai me dizer, mas Salzinho, é só tu pegar a chave pública de Bob. Não, a chave pública de Bob não descriptografa.
A chave pública de Bob só serve para criptografar. Ah, mas e como ele vai descriptografar essa mensagem? Simples. Quando esta mensagem chegar para Bob, Bob vai usar o mesmo algoritmo criptográfico usado por Aline, tá? Só que com a chave privada dele. Ela usou a pública dele para criptografar, ele vai usar a privada dele para descriptografar, e daí ele vai ter um texto plano. Ou seja, você consegue aqui uma troca de mensagens confiáveis sem a necessidade de uma troca de chaves. Eu não tive que mandar nenhuma chave para a Aline. Mas tu diz, mas a Aline usou a pública. Mas essa chave, como diz o próprio nome, pode estar publicada em qualquer site. Chave pública do Sausen. Se vocês querem falar de forma criptografada, pega a chave, criptografa a mensagem, me manda que somente eu vou conseguir ler com a minha chave privada, que eu não divulgo, está na minha máquina protegida, ela nunca saiu daqui. Então, desta forma que não existe trocas de chave. Se não existe trocas de chave, como nas simétricas, eu estou seguro. Obviamente, aqui eu iria perguntar para vocês, qual das funções da criptografia estão implementando nesse caso? Tá? Já vou afirmar para vocês, essa solução aqui vai me dar confidencialidade, tá certo? Então, esta solução me dá confidencialidade. É usada para manter a informação secreta e confidencial. Eu consigo. Ela vai me dar uma questão de integridade? Ela vai me dar autenticidade? Não. Eu sei que, efetivamente, aqui, falando em autenticidade, eu sei que, efetivamente, foi a Aline que me mandou. Eu não tenho como saber, porque se essa minha chave é pública, qualquer um poderia pegar essa chave e dizer, oi, Sausen, eu sou a Aline, e eu estou te mandando essa mensagem. Ela só vai criptografada. Eu só estou garantindo a confidencialidade desses dados, não o repúdio, não a autenticidade dessa questão. É o exemplo clássico da criptografia assimétrica, tá certo, pessoal? Quando a gente quer sigilo, quando a gente quer efetivamente apenas criptografar a mensagem, ter o quê? Ter a confidencialidade. Legal. Mas você falou anteriormente que existiam as outras características. Quais são as outras características? O não repúdio, a autenticidade. Como eu garanto isso? A gente viu lá que tem uma coisa chamada assinatura digital. A assinatura digital é o exemplo que a Aline efetivamente quer mandar uma mensagem para Bob e ela quer ter autenticidade nessa mensagem. Ela quer que Bob tenha certeza que foi ela que enviou a mensagem para o Bob. Era aquele primeiro exemplo que eu dei de forma equivocada no slide anterior ali. O Bob fez uma compra, uma solicitação para a Aline, em que quer comprar todos os bens dela lá por R$10. A Aline, além de louca, ela quer garantir que ela quer vender tudo. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uso de uma assinatura digital, um conjunto de chaves assimétricas para ter autenticidade na resposta do Bob, que ela vai dizer, sim, Bob, eu te vendo todas, eu não vou negar isso, eu já estou te dando aqui uma autenticidade. Como ela faz isso? Para isso, a Aline tem que ter também um par de chaves. Sempre as chaves assimétricas são dadas em pares. A verdinha efetivamente vai ser a pública, a vermelha vai ser a privada. Então, como funciona? Falando em assinatura digital, em autenticidade, não confidencialidade, a Aline pega a chave privada dela, que somente ela tem acesso, passa no algoritmo, efetivamente, numa cifra criptográfica, ou melhor, digita o texto, passa no algoritmo a partir da chave privada e gera uma mensagem criptografada. Esta mensagem criptografada, pessoal, não tem confidencialidade. Qualquer pessoa com a chave pública da Aline pode ler isso. Este procedimento aqui, quando ela criptografa com a pessoal, qualquer um com a pública abre, é só para garantir efetivamente a autenticidade. O que acontece no outro lado? Quando o Bob recebe, ele vai ter a mesma cifra de criptografia, vai acessar não a chave privada, mas a chave pública de Alice, que está pública, e vai ter o texto plano.
Bob e toda a torcida do Flamengo que vai ter acesso a essa chave pública de Aline. Mas e cadê a confidencialidade? Não é o objeto de confidencialidade. É a autenticidade aqui que é o caso. Eu quero certificar que é a Aline que efetivamente me mandou aquela mensagem, para aplicar, por exemplo, a propriedade de não repúdio nela. Eu garanti com a aplicação de uma assinatura digital a partir do uso de chaves assimétricas. É exatamente isso aqui que eu estou colocando aqui. A propriedade que nós temos aqui é a de autenticação, validar a identidade de uma entidade. Uso de assinaturas digitais para verificar a autoria de uma mensagem. Esse é o exemplo clássico, tá certo? Pois bem, aonde nós vamos usar isso? Aonde podemos usar essa criptografia aí no nosso dia a dia? Tu apresentou aí, Salzinho, o uso das chaves simétricas, assimétricas, o uso da chave assimétrica sobre o viés da confidencialidade e depois da autenticidade e não repúdio. Mas aonde eu estou usando isso no meu dia a dia? Tu falou Bob, Alice e Bob, que é o princípio clássico. Ainda eu brinquei para vocês, aquele artigo lá de 77 do pessoal falou exatamente de A e B, de Alice e Bob, e implementou este conceito. Esse conceito foi base para a geração da criptografia moderna que a gente conhece hoje. Aí assimétrica. Querem ver onde a gente pode usar? O próprio pano de papel de fundo aí está falando. Uma famosa compra, né? Quem já não fez compra e qual site não fez, qual site não utiliza esse artifício aqui da venda eletrônica, venda remota, né? O site do famoso website de comércio eletrônico. Então, esse é um pouquinho do exemplo que a gente vai dar, certo? Pois bem, como vai funcionar? A ideia é que de um lado está o consumidor, a pessoa que, a partir do uso de uma tecnologia, de um computador, vai querer fazer acesso a um site de comércio eletrônico. Vocês sabem que você vai fazer um acesso a um site de um comércio eletrônico, você vai transportar informações sensíveis. Por exemplo, número do teu cartão de crédito. Pior, número do cartão de crédito, todos o teu CPF, etc e tal. O verso do cartão de crédito, lá que tem aquele código, com aquilo qualquer pessoa pode fazer compra, e vocês sabem, o princípio da clonagem do cartão é exatamente isso, é a questão do número, a validade e aquele númerozinho que tem no verso do cartão. Só que daí tu vai dizer assim, ó, mas a grande maioria, para não dizer a totalidade dos sites, tem uma coisa chamada HTTPS, que não é um HTTP. HTTP, texto plano, TCP, IP, internet, texto plano. HTTPS já implementa algum recurso. Qual é o recurso? Um bom HTTPS, quando ele é disparado, e quando o HTTPS é disparado na máquina local, HTTPS //www.amazon.com. No momento em que você executa isso no teu browser local, o que ele vai gerar? Ele vai gerar uma chave simétrica no teu navegador para começar a criptografar as tuas informações ditas problemáticas. Leia esse número do cartão de crédito, por exemplo, vamos falar. Ótimo, está resolvido. A aplicação que vai rodar aqui vai gerar localmente uma chave simétrica. A partir daí eu só vou criptografar tudo com essa chave, que em tese são números primos enormes, faturação de números primos enormes, que vão demorar para ser quebrada, e eu posso tranquilamente ter a propriedade de confidencialidade na informação que eu vou transferir. Até aqui, perfeito. Só que qual é o grande problema aqui? Se ele gerou aqui localmente uma chave simétrica, como eu vou mandar essa chave simétrica lá para o host, lá para o meu site de comércio eletrônico, para o meu servidor HTTP que está lá hospedando a página, tá? Que vai rodar o meu e-commerce para mim começar a trafegar efetivamente seguro. Bom, para esta alternativa, eu tenho que ter no site, quando eu estabeleço a primeira conexão HTTP com ele no site, ele vai ter um conjunto de chaves assimétricas, ou seja, uma chave privada que somente o site fica responsável e só ele conhece, e uma chave pública que quando ele devolve o HTTPS, ele já manda essa chave pública para o teu cliente HTTPS. Ah, legal, então aquela aplicação HTTPS, quando eu dei o enter no Amazon.com, a Amazon já me mandou a chave pública dela, na conexão, na primeiro retorno. Eu, com essa chave pública da Amazon,
a partir da minha chave simétrica, que foi gerado localmente pela aplicação HTTPS aqui no cliente, ele vai usar a chave pública, vai criptografar, usar um algoritmo de criptografia com essa chave, criptografar e fazer o quê? Mandar essa minha chave privada criptografada, que vai ter toda a questão da confiabilidade na transmissão, vai mandar para o outro lado vai usar, evidentemente, a chave privada, que em nenhum momento saiu do site, somente o site reconhece, vai descriptografar e vai ter acesso à minha chave simétrica que foi aberta naquela conexão, e vai persistir enquanto eu tiver com aquela conexão aberta. A partir desse momento, eu posso transferir meu número de cartão de crédito, minha senha, sei lá, meu CPF, todos os dados críticos dessa minha conexão. Depois que segmentar, terminar, finalizar minha compra, automaticamente isso se desfaz. Então, a partir desta troca de chaves assimétricas, eu consigo usar o chaveamento da assimetria para mandar minha chave simétrica para o site e, a partir daí, trafegar de forma segura. A pergunta que deve ficar para vocês: Salzi, por que cargas d'água tu, no teu cliente, vai gerar uma chave simétrica? Por que tu não faz tudo isso com uma criptografia assimétrica? Então, a pergunta aqui, ó, por que não se usa apenas a criptografia assimétrica no caso anterior? Todo esse caso aqui, por que eu tenho o meu HTTP gerar uma chave simétrica, daí depois ele tem que me mandar uma chave pública, eu criptografo com a chave pública, gero e mando para ele de novo? Porque eu só não fico efetivamente fazendo essa brincadeira com chaves assimétricas? É simples. Acontece que, geralmente, a criptografia assimétrica, porque eu digo geralmente, depende, evidentemente, do tamanho das chaves, tá certo? E da cifra de criptografia, o protocolo. Alguns são mais fortes, outros menos fortes na sua implementação matemática, ou no tamanho da sua chave. Quanto maior o tamanho da chave, mais confiável, maior é o tempo de processamento. Geralmente, então, está aqui, ó, a criptografia assimétrica oferece uma criptografia mais forte, no entanto, ela é mais lenta que a simétrica. Porque ela tem que ter todo esse cuidado, trabalhar com números primos grandes e fatoração. Então, ela é segura? Mas ela é lenta. Outra, ela pode também, vocês vão ver lá na implementação, por exemplo, do algoritmo assimétrico RSA, ele além de ser lento, ele tem limitações de tamanho de bloco, coisa que você não tem, por exemplo, tu vai pegar um AES, que é baseado em chaves simétricas. Ele tem o tamanho dos blocos maiores, ele pode fazer concatenação de blocos. Então, quando você trabalha com blocos grandes, tem uma tendência em você usando chave assimétrica, dele repetir os mesmos códigos. Já numa simétrica do tipo AES, um bloco gera um fator ou uma informação para o próximo bloco que desencadeia em dificilmente você vai conseguir repetir essa sequência de códigos. Isso existem vários artigos que vocês podem ler na internet que falam exatamente dessa problemática. Então, é por isso que a gente usa uma combinação de chaves assimétricas para garantir a confidencialidade dos dados, para poder transmitir a chave simétrica e, a partir daí, ter segurança na tua transmissão e automaticamente ser um algoritmo rápido e seguro. Então, esta que é a combinação. Então, por isso, pessoal, que a gente vai trabalhar com os métodos de criptografia. Quais são os métodos de criptografia? Bom, pessoal, os métodos de criptografia têm N métodos, tanto para chaves simétricas quanto assimétricas. A gente já conversou sobre isso. Quais são os principais? Quais são os mais utilizados, os mais usuais, os mais referenciados nas grandes maioria das aplicações? São os dois aqui. O RSA,
tá? Que não adianta, vocês não precisam ficar procurando qual é o significado de RSA. RSA nada mais é que o acrônimo das iniciais do sobrenome das 3 indivíduos que criaram esse algoritmo lá em 77. Se recordam que em 76, lá, eles criaram a nova metodologia de chaves assimétricas. A partir de 77 foi definido por Rivers, Samir e Adleman, tá? O algoritmo RSA, que é um dos mais usados, que é um dos mais utilizados, que é um dos mais difundidos até então para troca de chaves simétricas. Troca de chaves. Tu não vai ficar usando RSA na tua totalidade por várias limitações que eles têm. Algumas eu já comentei, e outras vocês vão descobrir no projeto de vocês. O segundo algoritmo bastante referenciado e utilizado é o AES. O AES, sim, o acrônimo significa Advanced Encryption Standard, padrão de encriptografia avançado, tá? Ou simplesmente AES. É um algoritmo de criptografia simétrico, já falei que o RSA é assimétrico, desenvolvido em 1997. É mais atual, evidentemente, tá, pessoal? Ele tem um potencial maior. Ele tem blocos de 128. Se não me falha a memória, o RSA tem 53 ou 57 o tamanho de bloco em bits dele. Então, ele é bem restrito, tá? Ah, mas eu posso mandar vários blocos? Pode, mas daí tu cai naquele teu outro problema no RSA. Ele tende a repetir os mesmos caracteres. Se tu mandar vários blocos, tu pode explorar esses vários blocos e começar a achar a repetição de códigos dele e quebra. Mas tu acabou de me dizer que ele é seguro. Ele é seguro para blocos pequenos, ou quando você faz só o handshake. Você faz só a troca das chaves simétricas. Depois tu entra com as chaves simétricas para o restante, que daí já está trabalhando com blocos de 128 bits, em que um está relacionado, o AES trabalha assim, um está relacionado com o outro. Quando ele criptografa o segundo bloco, ele pega um pedaço ou uma parte do código do primeiro e criptografa aqui. Então, os códigos não tendem a se repetir, porque isso vai ser feito de forma acumulativa. Então, a probabilidade de tu quebrar um AES é muito difícil, mais um AES a partir de 128 bits. Tanto isto é verdade, que ele foi definido em 97 e foi anunciado em 2001 pelo NIST, né? O NIST, para quem não conhece, é um estilo Inmetro americano, mas em outro level, né? Que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias americano. Ele usou como padrão para todas as transações do governo americano e as transações financeiras no mercado americano. Bom, então, ele é bom, né? Então, efetivamente, vocês vão ler bastante sobre isso quando começarem a pesquisar, que não se discute a questão da qualidade do IAS em termos de confidencialidade, em termos de resolução rápida. Assim como não se discute o RSA para troca de chaves. Então, isso já respondendo à questão clássica que todo mundo pergunta, que eu botei no slide anterior. Qual é a ideia, pessoal? A ideia, então, é fazer uma casadinha entre esses dois grandes métodos criptográficos, o RSA versus o AES, tá? Estudar um pouquinho isso. Daí nós caímos finalmente, no nosso projeto 2. O que é o nosso projeto 2? Você divide ela em 3 partes, tá? Eu divido o projeto em 3 partes. O primeiro deles, um pouco do que a gente falou aqui, é muito rica a questão do referencial teórico que tu tem, tanto do RSA e do AES, tá? Vocês vão googar e vocês vão ver vídeo, vocês vão ver papers, vocês vão ver livros, vocês vão ver sites falando especificamente de como ele funciona. Então, eu quero que vocês contextualizem o que é o RSA e o AES em uma pequena apresentação usando slide. Precisa abrir os algoritmos matemáticos, as equações utilizadas por ambos? Claro que não. Senão vocês vão ficar um bom tempo. Podem dar uma pincelada? Deve. Mas pelo menos no contexto de vocês entenderem como ele trabalha com que tipo de dados, ele trabalha com números primos, ele trabalha com fatoração, ele trabalha como com essa manipulação.
Zilhões de vídeos falam sobre isso, inclusive umas formas bem didáticas. É assim, ó, é relativamente fácil verificar isso. Não precisa abrir matematicamente todos, tá certo? Vocês vão ver que tem vídeos aí de 5 minutinhos que explicam para vocês isso. Então, eu quero que vocês entendam como ele trabalha. Tem sites que fazem os cálculos para vocês de forma online, que vocês botam exemplos clássicos. De novo, os exemplos vão ser dados com números primos de um caractere, ou no máximo 2. Eles pegam números primos de 128 bits, gente. É óbvio que vocês não vão fazer isso, tá? Então, vocês vão fazer só para entender o funcionamento. Eu não quero estressar muito isso, mas eu quero que vocês contextualizem e me contem a historinha em alguns slides, alguns poucos slides. Essa é a primeira parte. A segunda parte, é o que é interessante, é botar a mão na massa. É implementação via codificação, usem a linguagem que preferirem. Querem usar Java? Java tem bibliotecas prontas com os 2 algoritmos implementados nas suas classes, tá? Python, idem. Querem usar MATLAB? O MATLAB também tem isso. Fica à vontade, tá? Eu acho que vocês vão ficar entre Java e Python, tá? Que é o mais... Java, que é a linguagem que vocês aprendem na universidade, linguagem 1, 2, 3, e Python, porque tem muita coisa pronta. Vocês vão ver que é simples, tá? O que eu quero que vocês façam? Uma rotina, um programa, pode ser, tá fazendo em Java, pode ser no main mesmo, não precisa fazer várias classes, não precisa fazer cliente-servidor, mandando de uma máquina para outra. Podem fazer no mesmo código, isso não me interessa. Tá? Se querem fazer mais bonitinho, ou em Python tem pronto isso lá em RedZoom, para quem lembra, a gente usava Python para fazer um chatzinho, se recordam? Mandar uma mensagem de lá para cá e depois vocês implementavam uma criptografia em cima, mas eu não entrava em detalhes de troca de chaves. Querem fazer cliente-servidor? Fica mais legal. Querem botar tudo no main? Não tem problema. O que vocês têm que efetivamente fazer? Vocês têm que deixar claro na aplicação, na rotina, no programa, na implementação, como queiram chamar, que é realizado a troca de chaves e a troca de informações criptografadas com AES. Eu tenho que trocar informações criptografadas com chave simétrica AES. Para mim, trocar chave simétrica, eu tenho que proteger através de uma implementação do RSA que trabalha num conceito de chaves assimétricas. Estabelecer a conexão, mandar minha chave privada, no outro lado descriptografa. Manda efetivamente uma string e ele vai pegar lá a string e descriptografar. Digita, isso aqui é um teste. O que ele vai fazer? Vai estabelecer a conexão, vai pegar a chave pública, vai mandar a tua privada para o outro lado, ele vai pegar a privada dele, descompacta, pega a tua chave privada, descompacta a mensagem que ele mandou, e isso é um teste e vai aparecer no outro lado. Esse outro lado pode ser a mesma aplicação. Eu estou mais preocupado que vocês aprendam a trocar, implementar, evidentemente que as classes estão prontas com isso, e façam uma transferência, efetivamente. Vocês vão notar que tem uma questão de blocos. Existe um tamanho limite de blocos. Então, se a tua mensagem, isso eu vou testar, a tua mensagem tem que ser uma mensagem longa, que seja concatenada em vários blocos quando tu está usando o AES. Pensam nisso, tá certo? É a minha única exigência, que exista uma troca de chaves, tá? Um handshake com o RSA, com chaves assimétricas, uma troca de chaves simétricas e uma criptografia simétrica para fazer isso. Fazendo o mesmo programa não tem problema. Querem fazer em 2, fica melhor, client-server na mesma máquina local. Fazem porta diferente, se, por exemplo, usar Java ou socket em Python. Você simplesmente troca de porta. O teu servidor aqui roda na porta, sei lá, 1020, outro na 1030. Tá? Localhost, não precisa fazer, ou querem fazer só no main, fazem só no main. Eu quero estes itens aqui de troca de chaves. Isso é importante. E por último, né, o item 3, deve ser entregue o quê? Aquele esquema, né? Pode ser em duplas, nos mesmos moldes do projeto 1, sem problema. Duplas de 2, ou individual, não mais do que isso. Um vídeo explicativo do item 1. O que é o vídeo explicativo? Tem limite, mesma coisa que vocês fizeram no projeto 1, tá? Só que agora não tem limite. O que eu quero no vídeo? Explica o item 1 e da explicação do código ou dos códigos, se for cliente-servidor, né, executando em 2 momentos. Explica primeiro o item 1, que são os 2 protocolos, PowerPoint, depois tu vai me mostrar o código rodando, cliente-servidor ou no próprio main, em que tu digita
uma mensagem, ele joga para o outro lado e descriptografa. Então, ele tem que botar mensagem plana, criptografada, mensagem criptografada recebida, texto plano. Só esses 4 itens aí na tua saída do teu programa. Se tu fizer tudo no main. Se tu fizer client-server, eu vou abrir 2 terminais, vocês vão abrir 2 terminais e vai fazer uma socket lá numa determinada porta do servidor e vai mandar uma mensagem plano, criptografado, chegou criptografado e ele simplesmente descompactou. Tá? Descriptografou, desculpa. Tá certo? Lembrando que vocês têm que fazer a troca de chaves privadas antes. Isso, vocês vão gravar o vídeo e vão entregar junto no arquivo zipado com os códigos fontes, certo? Se for cliente-servidor, com todos os códigos, se for só no main, somente um código me explicando isso, mas me explicando no vídeo. Fui claro, pessoal?